Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, a nossa quinta lição. Mas antes, quero te pedir mais uma vez, nos ajude em oração, também compartilhando o nosso vídeo, deixando o seu comentário, deixando um like, inscrevendo-se em nossos canais YouTube, Isfama Jesus, Facebook, Amantes de Louvores Antigo e Rádio Falusbe Online. Conto com a sua participação através dos comentários e através da oração e do compartilhamento. Vamos evangelizar através da Escola Bíblica Dominical, ok? Tendo dito isso, a nossa quinta lição que tem como título o avivamento na vida da igreja, ok? Amém? A nossa lição de número 5, a nossa leitura diária, versículo a versículo. Esta lição, queridos, tem como texto áureo que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Escrito em Atos capítulo 2 e versículo de número 4. Que é interessante nesta passagem que devemos observar é que quem concede que falemos em língua é o Espírito Santo. As línguas estranhas não é falada por vontade própria do ser humano, mas é concedida esta dádiva através do Espírito Santo, ok? Queridos professores, a nossa verdade prática vai nos ensinar para esta semana, dizendo: ao longo dos anos a igreja experimenta avivamento por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espiritual. O comentarista ele faz questão de frisar, através da verdade prática, fazendo essa asseveração, porque tem alguns que insistem em dizer que os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo foi para o tempo da igreja apostólica, da igreja de Atos dos Apóstolos, e isso não é verdade. E veremos mais adiante por que não é verdade. Os dons atuais é também para os nossos dias, e para que tenhamos uma igreja dinâmica, uma igreja avivada, precisamos conservar esta doutrina do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, ok? Seguindo, mais uma vez, como os irmãos sabem, nós intercalamos breves comentários entre os dias da semana. Então vamos lá. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus ensinava, pregava e curava as enfermidades. Baseado em Mateus capítulo 9, versículo de número 35, que diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias,
ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Que vale observarmos nessa primeira referência para a nossa lição de número 5, que tem como título A Igreja Avivada, é que o ministério de Jesus, sendo um ministério avivado, ele compõe 5 bases sólidas. Primeiro, ensino. Depois, não escolhia lugar, porque aqui diz na sinagoga deles. A sinagoga não era de Jesus, a sinagoga era deles, mas o que Jesus fazia lá? Ensinava. Terceiro, ele não ficava em um só lugar, ele evangelizava caminhando. Quarto, além de ensinar, ele curava também, mas a cura vinha através do ensino da palavra de Deus. E por último, estava entre o povo. Ele não se escondia do povo, ele ia para o meio do povo, e era no meio do povo que havia a necessidade de tanto ensinar como também de curar as enfermidades. Por isso, nós podemos dizer que, sem sombra de dúvida, o ministério de Jesus era um ministério avivado. E seguindo este princípio, nós teremos também a igreja, com certeza, avivada. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: o batismo no Espírito Santo é para os salvos, baseado em Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Como eu disse na introdução do textual, alguns inadvertidamente questiona a doutrina pentecostal por ensinar o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais na atualidade, asseverando que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais se restringiram à igreja do primeiro século ou à igreja do tempo dos apóstolos. Mas isso não é verdade, conforme Pedro, em Atos capítulo 2, versículo de número 38, que nós acabamos de ler, ele faz questão, através do Espírito Santo, de nos salientar para os nossos dias que estes dons e o batismo com o Espírito Santo também seria para nossos dias. Por isso, ele diz na segunda parte do versículo, na parte final do versículo, dizendo: diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto o nosso Deus chamar. Então, essa ideia de que o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais ficaram na igreja do primeiro século, ou seja, na igreja dos apóstolos, do tempo dos apóstolos, isso não é verdadeiro e é ensino de demônio. Temos que ser bem claros. Então, professores, saliente aos seus alunos que os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo também é
para os nossos dias. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus cooperava com os discípulos na pregação, baseada em Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 20. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Observe, mais uma vez, dentro desta passagem de Marcos capítulo 16 e versículo de número 20, e as coisas que acontecia de sinais maravilhosos, milagre, cura, expulsão de demônio, isso acontecia porque estava acompanhado pela pregação da palavra. Aqui, ó. E o Senhor, e com eles o Senhor confirmando a palavra, porque a palavra que eles pregava era confirmada por Jesus, e o resultado desta confirmação da palavra, a consequência eram os sinais que aconteciam, porque a palavra pregada era verdadeira. Ok? Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: e a perseverança dos primeiros crentes, baseado em Atos capítulo 2 e versículo de número 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, nas orações. Observação e breve comentário, que para que a igreja se mantenha avivada, porque este é um dever da igreja estar avivada, ela precisa desses 3 itens: comunhão, partir do pão, quer dizer, não deixar os necessitados abandonados, e, por fim, a oração. Ele diz também as 3, não as 4 coisas, porque tem a doutrina. A doutrina aí é a pregação da palavra. Então é a doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações. Seguindo esta linha, nós teremos, nos dias de hoje, uma igreja avivada. Então, professores, saliente aos seus alunos que precisamos seguir esses quatro caminhos, essas quatro linhas, para termos uma igreja verdadeiramente avivada. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: comunhão e assistência social na igreja primitiva, baseado em Atos capítulo 2, versículo 44 e 45, que diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendia suas propriedades e bens e repartia com todos, segundo cada um havia de mister. Então, queridos, a comunhão é um item muito importante para que a igreja se mostre verdadeiramente avivada. A comunhão aí é quando nós temos a sensibilidade de percebermos a necessidade um dos outros, sobretudo na igreja local, nas congregações. Temos a sensibilidade de perceber as nossas necessidades, a necessidade de cada um individualmente, e através do corpo da igreja local, esta necessidade é sanada. Desta forma, nós conseguimos demonstrar o nosso verdadeiro avivamento.
E por fim, no sábado, a nossa meditação diária diz: fazei tudo para a glória de Deus, baseado em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a igreja é uma igreja verdadeiramente avivada, ela não toma a glória para si, ainda que receba diversos elogios pela sua forma dinâmica de estar se comportando e agindo. Este elogio não faz com que ela se autoglorifique, mas continue dando glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Fica aí a nossa participação. Você chegando até aqui em nosso vídeo, nós te pedimos que compartilhe, comente e nos ajude evangelizando através da Escola Bíblica Dominical. Nossos canais: Isso Fama Jesus, Evangelizando na Net, Amantes de Louvores Antigos e Rádio Faroso Online.